revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Toda coisa boa vem de Deus. A Bíblia diz no Salmo 84, versículo 11, que o nosso Deus é só o escudo, e Ele dá graça e glória, e não nega nada àqueles que o amam, àqueles que andam retamente. Bendito seja o nome do Senhor. Em João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então o nosso Deus, o Deus do Apocalipse, é o Deus que dá. Dá o quê? Coisas boas, coisas amáveis, afáveis, coisas belas, profundas e perfeitas. Tudo que vem de Deus é, sem dúvida nenhuma, bom, perfeito e agradável. Porque a sua vontade está dentro desse tríplice, desta missão, desta visão. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Então vem comigo na palavra. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Jesus recebe a revelação para mostrar ao apóstolo João na ilha chamada de Patmos. Preste atenção, que Deus lhe deu para quê? Qual o propósito quando Deus dá ao Senhor Jesus a revelação do Apocalipse para simultaneamente mostrar a João? Está escrito exatamente isso. Deu para mostrar aos seus servos. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o Deus do Apocalipse, Ele não faz nada. O eterno Criador, El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus único, fiel e santo, Ele não faz nada. Eu disse nada. Deus não faz nada sem primeiro revelar, sem primeiro mostrar. Mostrar o quê? Os seus segredos. Isso é que encanta a minha alma. Nenhum de nós revelaríamos nossos segredos para qualquer pessoa. Eu tenho certeza que nem eu, nem você que está do outro lado, meu nobre amigo internauta, você das redes sociais, eu tenho certeza, meu irmão, que você jamais revelaria o seu segredo para qualquer pessoa, ou até mesmo para ninguém. Porém, o eterno, o trabalhar de Deus é estupendamente absoluto, perfeito. Deus, ao contrário, desculpem, Deus não faz nada sem primeiro revelar. Para depois alguém não chegar e dizer: Deus, o Senhor me pegou de surpresa. Negativo. Deus não faz nada sem primeiro revelar, sem primeiro mostrar, sem primeiro avisar. Tanto é que um dos profetas menores, a Bíblia diz claramente, Amós 3:7, Deus não faz coisa nenhuma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3 e o verso de número 7. Deus não faz nada sem primeiro mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Certamente o Senhor Jeová Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo. Para quem? Revelar o seu segredo, tá? Para quem? Aos seus servos, os profetas. Essa é a bondade de Deus. Ninguém vai ter desculpa de dizer: Senhor, eu não sabia. O Senhor me pegou de calça justa, ou no caso das mães, de saia justa. Não. Deus revela, Deus mostra, Deus avisa, e aí sim a pessoa toma a sua decisão. Ninguém pode culpar a Deus, porque Deus é ninguém teme. Glória a Jesus. Então, o Deus do Apocalipse é o Deus das dádivas eternas, que não faz nada sem primeiro mostrar. Por isso a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, Apocalipse 1, verso 1, deu para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Preste atenção. Muitas revelações do Apocalipse, elas já se cumpriram. Outras revelações estão cumprindo-se cabalmente exatamente na nossa geração. E ainda há outras coisas que hão de se cumprir em tempos por vir, em tempos futuros. Muito bem. Então, agora que vocês entendem um pouco sobre o Apocalipse, é bom que se explique um pouco sobre esse livro tão lindo e tão perfeito, que muitas pessoas não gostam de ler o Apocalipse. Quando se fala, quando se pronuncia o termo ou a palavra
dentro da verbologia, da gramática, Apocalipse, muita gente teme, já fica com medo. Nossa, Deus está irado, é o Deus das pragas, é o Deus que vai punir a humanidade. De fato vai, mas só que Ele primeiro avisa. Então, o Deus do Apocalipse é o Deus que não faz nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Interessante, irmão Flávio, é que Deus oculta estas coisas àqueles que se acham pseudo sábios e entendidos e revela aos pequeninos. Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, enquanto você também toma um pouquinho aí. Glória a Deus. Água é vida, água é bênção. Em João 7,37, Jesus disse, no último dia da festa, levantou-se Jesus e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede. Então eu tenho sede, vou beber mais um pouco. Glória a Deus. Na palavra de hoje eu quero falar sobre a presença de Jesus no meu lar. A presença de Jesus no seu lar. Glória a Deus. O texto que nós lemos em Apocalipse 3, verso de número 20, diz exatamente assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Glória ao nome do Senhor para sempre. Então o tema da nossa ministração, da nossa live de hoje é Jesus em meu lar. Jesus na minha casa. Versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse. Jesus diz: eis que estou à porta. Duas atitudes divinas, e na verdade três atitudes divinas para duas reações humanas. Três atitudes divinas para duas reações humanas. Qual foi a primeira dentro do texto? Qual foi a primeira atitude divina? Está à porta. Jesus disse: estou à porta. Para Jesus estar à minha porta, ele tomou uma posição, ele se posicionou. A Bíblia diz que todos nós estávamos dentro de um prisma de pecado. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as nossas transgressões, as nossas patologias, os nossos fracassos, os nossos erros, os nossos pecados, nossas quedâncias fazem separação, fazem divisão entre nós e Deus. Não é entre Deus e nós, mas entre nós e Deus. Então o pecado separou o homem de Deus. Quando os nossos pais pecam ou pecaram lá no jardim do Paradise, ou no paraíso, ou no Éden, foi quebrado ali. Foi quebrado o vínculo da perfeição, o vínculo da aliança, o vínculo da coinonia, o vínculo da amizade que Deus tinha com o homem dia após dia. Então ali, tanto é que foi preciso o Eterno expulsar o homem para fora do jardim. Gênesis capítulo 3 fala bem claro que Deus expulsou o homem, colocou um anjo ali, uma lar, um anjo com uma espada, para que o homem não pudesse mais entrar no jardim, de uma vez que ele já havia pecado. De uma vez que ele já havia pecado e havia quebrado o princípio da palavra de Deus, já havia quebrado um princípio, uma ordenança divina que Deus havia lhe dito: não coma dessa árvore, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. E aí o homem morre espiritualmente, e aí ele teve que ser separado de Deus. E agora o profeta vem dizendo que havia uma barreira. Porém o Senhor Jesus, no Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando Jesus vem à terra, Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 19, versículo 10, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. E Jesus aqui, na primeira atitude, na primeira ação divina, ele está dizendo: estou à porta. Ele foi capaz de deixar o seu trono de glória. Jesus foi capaz de deixar toda a adoração, porque a Bíblia diz em Apocalipse 5 que milhões e milhões, milhares de milhares de anjos clamam com grande voz e dizem: digno és, Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e honra e glória e louvor para sempre. Jesus está entronizado no centro da adoração dos anjos, pois ele foi capaz de deixar tudo isso. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz, a partir do versículo 5: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele sendo Deus, algumas versões dizem, pois ele sendo igual, Filipenses 2, a partir do 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, nessa versão diz, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,